Vamos lá, equipe Citroën. Depois que a gente soltou a H, que a gente fez a nossa VCT, houve algumas dúvidas aí em relação à oferta que a gente tem no e-commerce, tanto que a Abracid soltou até uma carta também esclarecendo algumas coisas para a rede, aqui eu já aproveito para agradecê-los, e eu pedi para que o Renato Solito trabalhasse numa simples explicação, né, para que pudéssemos compartilhar com toda a rede. Então aqui vai. Bom, aqui é importante que para esse comparativo nós usamos algumas premissas, como por exemplo, a gente pegou a versão C4 Cactus fio alto para esse comparativo e levamos em consideração que 58,2% do estoque da rede é anterior a janeiro deste ano, ou seja, nós estamos falando basicamente de carros que são 2021 ou anteriores e que não sofreram aí os últimos aumentos de preço. Por isso, o Renato fez a conta e o preço médio ponderado desses carros que estão na rede é de 98.102. Quando a gente compara com a oferta que a gente tem no e-commerce, que é de 87.990, nós estamos falando já de partida de uma diferença de R$ 10.112. Lembrando também que nós estamos, quando a gente compara com o varejo, a margem no e-commerce, a comissão no e-commerce é de 7%, contra uma margem de 8,5%, ok? Então, feito esses primeiros esclarecimentos, vamos para os próximos passos. Bom, a gente tem que lembrar, então, que no caso do carro do varejo, e para todos eles, independente do ano modelo, nós temos R$ 8.000 de bônus trade-in. E aí vocês poderiam estar falando, Dercide, mas no bônus trade-in que a gente tem, não é para todos os carros, porque o cliente que não usa o carro na troca, ele não tem direito a esse bônus, tem metade dele, de R$ 4.000. É verdade. Só que aqui a gente tem que levar em consideração que a gente tem 78% de penetração no nosso bônus trade-in, ou seja, estamos falando de uma proporção 80-20, então não dá para desconsiderar o bônus trade-in. Quando a gente usa esse bônus trade-in, aqui a gente está falando de um preço médio ponderado desse carro de 90.102. Eu estive na rede, eu e o Renato estivemos na rede aí na sexta, no sábado, aqui em São Paulo, conversando com alguns concessionários, a gente perguntou quanto vale a pronta entrega para um cliente, ter o carro pronta entrega. E aqui vale lembrar que o mercado inteiro está sofrendo com falta de carros. O cliente sabe que está faltando carro no mercado e pronta entrega está sendo valorizado. Me disseram, alguns me disseram aí que a pronta entrega pode valer em torno de 1.500, em torno de 2.000, varia de lugar para lugar, mas aqui nós estamos falando então que o nosso carro no varejo tem uma diferença de R$ 2.000. Então a gente sai de 10 para R$ 2.000, a diferença já fica um pouco melhor. E a gente tem que lembrar que no caso do carro no varejo, a gente tem as condições de taxa que são extremamente agressivas e a gente não tem essas mesmas condições no e-commerce. Então aqui, lembrem-se, o carro do varejo, anunciou o carro do e-commerce, para quem for anunciar, anunciou o carro do e-commerce, dá para virar no varejo? Dá, mas ele custa R$ 2.000 mais caro para o cliente, ok? Só que, no final das contas, na visão do concessionário, como eu disse antes, a gente tem uma margem, uma comissão, melhor dizendo, do e-commerce de 7%, que sobre o preço dele de oferta dá R$ 6.000 de comissão para o concessionário, contra uma margem de 8,5%, ou seja, R$ 8.339. Se na visão do cliente o carro custa, e aqui óbvio a gente usou a visão e-commerce, o carro custa no e-commerce R$ 2.000 a menos ou para pronta entrega R$ 2.000 a mais, o concessionário está levando uma margem aí de quase R$ 2.200 a mais. Então, nesse sentido que eu queria deixar muito claro isso para vocês. É possível vender o carro, é possível anunciar o carro do e-commerce e virar no varejo? Sim, é possível. O carro vai custar mais caro, mas tem a pronta entrega para o cliente e tem uma melhor rentabilidade para o concessionário, ok? Bom, isto posto, a gente tem que lembrar mais uma vez que o carro que está no estoque da rede, 58,2% desses carros, são anteriores a janeiro, ou seja, são estoques mais antigos, que muitas vezes, se já não venceram no Forplan, estão prestes a vencer. Então, fica a dica aqui, num outro exercício, caso o concessionário queira fazer um pouco mais de esforço. Bom, o ponto de partida é o mesmo, R$ 10.000 de diferença, temos aí a diferença de R$ 8.000, só que a gente aqui fez o quê? Um exercício de colocar a margem do concessionário, assim como a comissão do varejo, ou seja, usando uma margem de 7.
concessionário aí, por ser um carro mais antigo, fazendo um esforço de 1,5% na sua margem. O que vai acontecer? A diferença de preço para o cliente final fica em R$ 640. Fica muito próximo do carro do e-commerce, ou seja, anunciou o e-commerce, um carro mais antigo, e traz o cliente para o showroom, e lá no showroom converte para venda varejo, não precisa usar a venda e-commerce, né? E essa diferença de preço, ela é compensada, por exemplo, com as condições de financiamento que são bem melhores no carro do varejo. E por fim, como a gente considerou 7% de margem, assim como 7% de comissão, como o ponto de partida é maior, olha o que acontece. A comissão no e-commerce é de 6.100 e a margem no varejo, mesmo baixando para 7%, é de 6.800, ou seja, R$ 700 maior no caso do e-commerce. Desculpa, no caso do varejo. Aqui a visão é e-commerce, mas o varejo, mesmo que o concessionário abra mão de uma parte da sua margem para ser mais agressivo para sair do carro antigo, baixando pelo mesmo nível da comissão do e-commerce, ele ainda vai ganhar R$ 700 a mais de rentabilidade no carro. E o cliente vai pagar apenas R$ 640 a mais no carro do varejo, podendo usar uma condição de financiamento muito melhor. Vale lembrar que a gente não tem estoque específico para e-commerce. Como a gente não faturou o carro do e-commerce, não faturou o carro os carros da cota do mês de fevereiro ainda, o concessionário pode trocar nota e virar esse carro que ele iria faturar para o seu Forplan, pode virar no e-commerce. Mas aqui a ideia é, no mês de fevereiro, nós precisamos ter a máxima agressividade possível e, se for usar o e-commerce como chamada, lembrem-se, é totalmente factível virar esse carro para o varejo, que é tudo que a gente quer, é fazer o estoque da rede girar, ok? Então espero assim ter esclarecido um pouco mais sobre as dúvidas que pairavam sobre a nossa oferta de e-commerce, mostrar que sim é possível virar para o varejo e mostrar que sim é possível, mesmo fazendo algum tipo de esforço, o concessionário ter uma rentabilidade melhor do que no e-commerce, ok? Vamos usar aí a chamada do e-commerce como chamariz, mas o que a gente quer é fazer o carro virar no varejo. Muito obrigado e excelentes vendas a todos.